A graça e a paz, meus queridos e minhas queridas. Muitas pessoas têm a Bíblia. Menos pessoas leem a Bíblia. Em um número menor, estudam a Bíblia. Mas isto nada vale se a Bíblia não for aplicada nas vidas. Seja bem-vindo ao culto racional. A graça e a paz, meus queridos e minhas queridas, para mais um culto racional. E hoje eu quero dar continuidade ao último vídeo, onde estávamos falando sobre, deixa eu colocar aqui, culto racional, oportunidades, né? Quase que deu um esquecimento agora aqui. Aqui está o retiro, né? Nosso retiro, que vai acontecer em Veranópolis. Depois no final eu falo mais um pouquinho sobre o retiro. E aqui está então o tema de hoje: oportunidades. E aí eu quero que você preste atenção. Oportunidades de Deus e oportunidades em Deus. Tem diferença? Tem. Todas levam por um bom caminho? Claro que sim, porque são oportunidades todas dentro da vontade de Deus. Amém? Mas eu quero que você perceba que muitas vezes as pessoas estão travadas, paradas, esperando a oportunidade de Deus, né? Quando, na verdade, se você lê a Bíblia, se você está numa igreja, você já tem todas as oportunidades em Deus. Você vai entender direitinho aqui, tá? Vamos lá. Oportunidades de Deus são aquelas que vieram dele para você. Então, oportunidades de Deus são aquelas que Deus procura você. É mais raro? É mais raro. Normalmente, Deus vai procurar homens e mulheres para liderança de alguma obra, de alguma situação da sua vontade. Sim, ele não vai pegar, vamos dizer lá que você esteja na sua igreja tenha lá 100 pessoas. Ele não vai aparecer para 100 pessoas, falar para 100 pessoas, e, né? Não, normalmente é uma e daquela vai liderar. Mas e o resto? Como é que fica, pastor? Exatamente esse é o ponto que eu quero trazer hoje aqui, né? Então, primeiro, a oportunidade de Deus são aquelas que vieram dele para você. Exemplos de Abraão, né? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Saulo, porque me persegues, e transforma Saulo em um dos apóstolos. Noé, né? Noé, vai chover, quero que você faça uma arca. Moisés, volta para o Egito, eu quero libertar o meu povo, né? Apareceu numa sarça ardente. E tantos outros que na Bíblia tem. E aí tem aí, ó, as oportunidades em Deus. E eu quero que você preste muita atenção nisso, que isso aqui é o principal hoje, para que você se atente, né? Muita gente hoje está parada, travada, esperando que Deus fale com ele, quando na verdade Deus já está falando através da sua palavra. Sabe aquela coisa, Deus já falou? Vou dar um exemplo, tá? Você chega num emprego novo, e aí colocam uma pessoa para andar com você, para te ensinar os caminhos do trabalho. Aí ele chega e diz assim: olha, o nosso chefe, o nosso gerente, o nosso diretor, enfim, o empresário, o dono do lugar, ele quer que faça isso. Você precisou ouvir direto do empresário, ou do diretor, ou do gerente? Não, você ouviu de alguém que ouviu deles. Tá entendendo isso, amados? Tá entendendo? Porque imagina que cada pessoa que entra na empresa, lá o proprietário vai ter que falar dizendo: eu gosto disso, eu gosto disso, eu gosto disso. Vamos dizer que tenha mil funcionários, né? Não, vai passando de um para outro. Olha, é dessa forma que a gente trabalha, certo? Então, a oportunidade em Deus é aquela
que outros já ouviram de Deus e trouxeram para nós hoje. Está na Bíblia, na pregação do pastor, no normal do cotidiano do reino de Deus, que Jesus já falou, né? Como é que é o reino de Deus, como é que são as coisas, como é que as coisas funcionam, né? E de pregar o evangelho, orar uns pelos outros, certo? Então vamos lá, a oportunidade em Deus são aquelas que partem da sua vontade. Olha só, como assim na minha vontade? Não é da vontade de Deus, não, só um pouquinho. Parte da sua vontade em detrimento da vontade de Deus. Então, eu sei que Deus quer que eu ore. Então o que eu vou fazer? Não, eu vou esperar, Pastor Carlos, eu vou esperar Deus aparecer numa sarça ardente e dizer: eu quero que você ore, meu filho. É isso? Não, você não precisa. Você não precisa disso. Porque você já sabe que Deus quer que você ore. Então, tudo aquilo que você já sabe que é vontade dele, você faz por vontade própria, em detrimento desta vontade de Deus. Então, isto é a oportunidade em Deus. Amém, queridos? E está cheio de oportunidade em Deus para você. Amém, queridos? Exemplos: Caleb, meu herói na Bíblia. Caleb. Por que é teu herói? Ele não é um Moisés, ele não é um Paulo, ele não é um Pedro, ele não é um Abraão. Por que Caleb? Exatamente por ser um cara simples. Claro que ele era príncipe de uma das tribos. Óbvio, não era qualquer pessoa simples, mas em termos da palavra de Deus, ele não ouviu Deus. Deus não procurou Caleb. Entende? Deus procurou quem? Moisés. E até depois Deus procurou quem? Josué, que era o amigo de Caleb. Então, queridos, preste bem atenção. Mas Caleb sabia a vontade de Deus. Foi lá na terra prometida, olhou, voltaram 12 espias, 10 começaram a falar mal do lugar, porque não falar mal assim, mas realmente a terra emana leite e mel, mas tem gigantes, tem mais número de pessoas, eles têm armas, eles têm muros, eles têm portas, né? Toda aquela dificuldade. Só que Caleb disse: opa, só um pouquinho, gente. Vamos, prossigamos e vamos tomar a terra que Deus nos prometeu. Por quê? Porque Caleb não quis perder a oportunidade em Deus. Preste atenção, meu irmão, não perca a oportunidade em Deus. Você está esperando um anjo descer com pergaminho? Você está esperando? Vai ficar esperando. Não, eu não estou rogando praga não, queridos. Eu estou falando que é o seguinte: antes de eu ter o meu primeiro contato, vamos dizer, espiritual, contato é demais, né? A primeira vez que eu tive realmente uma oportunidade de Deus na minha vida, antes disso, muito fiquei no em Deus. Muito, desde pequeno, ok? Sempre, 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 sempre. Porque eu sabia qual era a vontade de Deus. Amém? E eu olhava para o meu pai, eu olhava para os pastores, eu olhava para o meu avô, eu via o quê? Esses já são homens que já tiveram a oportunidade de Deus na sua vida. Eu também quero ter a oportunidade de Deus, mas eu não vou deixar de fazer nada, porque a oportunidade em Deus está na minha frente. Ok? Então aí são Neemias também, depois eu vou falar um pouquinho de Neemias. Queridos, então o primeiro texto que eu quero usar aqui hoje é esse aí, de 1 Reis 3:5. Eu vou explicar agora a oportunidade de Deus. A oportunidade de Deus, como eu expliquei, é aquela que Deus procura você, né? E aí está Deus procurando Salomão. Salomão, filho de Davi, assumiu o lugar de Davi como rei. E aí está assim, ó: em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Glórias a Deus, né, por esse texto. E se você não sabe, leia todo o texto de 1 Reis 3 e você vai ver que Salomão, com muita sabedoria, né? Eu creio que antes de receber a sabedoria de Deus, Salomão já foi muito sábio em dizer para Deus: Deus, eu quero sabedoria.
né? Por que ele queria sabedoria? Para poder levar o povo dentro da vontade de Deus, com sabedoria de Deus. E diz as Escrituras que não houve nem haverá homem tão sábio como Salomão. E o texto ainda diz, né, que porque não me pedisse riquezas, porque não me pedisse tesouros, enfim, bens, eu te darei sabedoria e também todas essas outras coisas. Então foi um homem muito próspero. No período dele houve muita paz em Jerusalém. Amém, queridos? Por quê? Porque houve uma oportunidade de Deus na vida de Salomão e Salomão aproveitou. Amém, queridos? Agora aí, ó, Neemias 1:11. Aí está um homem que Deus não falou com ele. Deus não falou com Neemias. Tá? Neemias 1:11, você vai ver ali Neemias orando, porque ele era servo, né? Ele era escravo, era copeiro do rei, e ele estava longe de Jerusalém, ele não sabia notícias de Jerusalém. Nisso chegou alguém e começou a dar notícias. Olha, Jerusalém está destruída, seus muros estão no chão, suas portas estão queimadas, né? Os inimigos estão à sua volta, e toda aquela história que você pode ler aí no livro de Neemias. Neemias fica triste e ele faz esta oração. Veja bem, Deus não chegou para Neemias e Neemias, vai para Jerusalém, conserta tudo lá. Não, queridos. Neemias tinha amor e sabia da importância de Jerusalém para o povo de Deus. E aí ele faz esta oração linda. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. E aí está em amarelo, né? Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Porque Neemias sabia qual era a vontade de Deus. Neemias conhecia a história de Jerusalém, da terra prometida. Ele conhecia todas essas coisas. Amém, queridos? E conhecendo essas coisas, ele não precisava ouvir de Deus diretamente, porque ele já havia ouvido de homens que ouviram de homens, que ouviram de homens, de um homem que ouviu de Deus. Amém? E ele pegou a oportunidade em Deus, pegou cartas com o rei, pegou o material, foi para Jerusalém, colocou o povo para trabalhar. Diz que numa mão era o instrumento para trabalhar, na outra mão uma espada, né? Por causa dos inimigos. Tremenda essa história. Eu gosto muito do livro de Neemias. Vale a pena ler todo o livro, estudar, e você vai ver que Neemias reconstruiu Jerusalém. Mas não somente reconstruiu Jerusalém, como ele conseguiu reconstruir a cabeça das pessoas que lá moravam, para voltarem a adorar a Deus, para defenderem aquele lugar, para buscarem a vontade de Deus. Amém, queridos? Entenderam? Entenderam? Olha aí, ó, se você aceitar a oportunidade de Deus, né? Deus vem direto falar com você. Ou se fizer a oportunidade acontecer em Deus, ou seja, você, ambas irão ser prósperas porque fazem parte da vontade de Deus. Então, tanto você estar na oportunidade de Deus, como hoje eu estou, porque eu ouvi de Deus o que eu precisava fazer, não é? Graças a Deus por isso. Mas volto a dizer, antes de receber uma oportunidade de Deus, eu sempre realizei as oportunidades em Deus, por saber qual era a vontade. E aqui eu quero trazer por último uma história que vai pegar as duas coisas. As duas coisas. Está aí em Êxodo 17, 11 e 12. Quando Moisés levantava a mão,
Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. Você vai ver em amarelo a oportunidade de Deus. Você vai ver em azul a oportunidade em Deus. Com quem Deus havia falado? Com Moisés. Quem deveria levantar as mãos? Moisés. Só que Moisés estava cansado, né? Você já ficou com os braços levantados por muito tempo, né? Parece que o sangue vai descendo, daqui a pouco os braços vão tremendo, você vai perdendo a força e vai baixando, né? Você sabe disso. O que aconteceu? Arão e Ur, sabendo que a oportunidade de Deus estava com Moisés, cada um pegou uma das mãos de Moisés e levantaram. Por quê? Porque eles estavam ali diante de uma oportunidade em Deus. Amém, queridos? E o povo de Deus venceu Amaleque. Ok, queridos? Que bênção, né? Que bênção. Pode ser que você esteja de um lado de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, né? Que tem a oportunidade de Deus, e agora você tem a oportunidade em Deus de servir a Deus ao lado desses líderes. Amém, queridos? E um dia você vai ser um desses líderes. Por quê? Porque é assim que Deus trabalha. Agora, se você não está fazendo nada, esperando que Deus fale com você, queridos, não faça isso, porque Deus já falou através dos seus profetas. Deus já falou, está na Bíblia. Você já sabe qual é a vontade de Deus. Então não perca a oportunidade. E se por um acaso você não assistiu o vídeo anterior a este, vai lá e assista, né, que ali é que eu dou início falando das oportunidades de Deus. Amém, queridos? É muito importante mesmo. E eu quero neste momento orar por você. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, que neste momento todas as oportunidades que Tu nos proporciona através de conhecer a Tua palavra, através de ouvir a Tua palavra, de saber que nós devemos orar, interceder profundamente pelas pessoas, de ir e pregar o Evangelho, nós sabemos disso. Senhor, que todas essas coisas nós venhamos a fazer com alegria, até o momento em que Tu virás falar conosco no individual, Tu virás falar conosco, nos chamando para a obra de uma forma diferenciada, porém não maior do que fazer a Tua vontade em todo momento. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, queridos? Glórias a Deus. Queridos, eu quero falar aí do retiro, né? Mais uma vez, o Rema, Retiro Espiritual Manancial, acontece aqui na Serra Gaúcha, na cidade de Veranópolis, e será na Páscoa, no dia 14, 15, 16 e 17 de abril. Se você estiver interessado em participar desse retiro, é só aí mandar uma mensagem no WhatsApp que está aí na tela, ok? Pastor, eu quero saber informações, quanto custa, como é que pode ser pago, o que tem lá, como é que eu chego lá, enfim, todas as informações eu vou dar através do WhatsApp. E se você então chegar à conclusão que quer participar do retiro espiritual, eu vou enviar para você um link para a inscrição, ok? E aí está então o Pix do IMAIS, né, o Instituto Social,
Eu estou muito feliz porque ontem nós tivemos o Dia da Criança e foi muito especial. Eu quero agradecer a todas as pessoas que contribuíram nesse mês e também no final do mês de setembro, também, quando eu já estava anunciando, né, sobre o Dia das Crianças. Olha, foi muito especial. Brincadeiras, a palavra de Deus, orando com elas, entregando ali o alimento, entregando brinquedos. Foi muito especial mesmo. Foram mais de 250 crianças alcançadas no dia de ontem. E isso graças à sua colaboração. Então aí, se você quiser apontar aí para o QR Code também, aí vai aparecer a conta, faça a sua colaboração, eu agradeço imensamente. Amém, queridos? Imensamente. Queridos, você ainda não se inscreveu no Culto Racional? Olha aí na sua direita, você vai ver uma palavra inscrever-se. Se já estiver a palavra escrita, é porque você já está inscrito, ok? Não precisa clicar aí não. Mas se não, dê essa força, inscreva-se, aperte aí no sininho para que você comece a receber a informação que tem um vídeo novo, certo? Mas também, se você gostou, dê um joinha, um like, mande a sua mensagem. Você tem aí o meu WhatsApp, peça orações. Ontem mesmo recebi uma mensagem pedido de oração de uma jovem senhora pelo seu marido. Ontem eu recebi também outra mensagem querendo propagar aqui os vídeos do Culto Racional. Fique à vontade, queridos. Eu ia falar exatamente isso. Envie os vídeos para os seus amigos e parentes e irmãos na fé pela rede social, né? Envie pelo WhatsApp, Facebook, enfim, Instagram, vai enviando, né, queridos? Porque é importante a palavra de Deus ser retransmitida por você, né? Tem muitas pessoas que assistem aí os vídeos que o meu pai, né, apesar de hoje ser cidadão celestial, os vídeos ficaram e as pessoas gostam de estar transmitindo os vídeos do meu pai, né, um homem que teve experiências tremendas. Queridos, bênção você fazer isso. É um tipo de evangelismo muito bom, né, que alcança o mundo todo através dos vídeos, certo? Então, fique agora aí com o vídeo do Instituto Social e mais uma vez eu quero agradecer pela sua contribuição, né? Às vezes as pessoas me mandam mensagem: pastor, eu quero contribuir no seu ministério. Queridos, o meu ministério está muito bem, graças a Deus. Eu sou pastor de uma igreja, né? Não preciso. O que realmente eu peço é para o Instituto Social e mais, né? Colaboradores, incentivadores, pessoas que orem, né, pelo projeto, para que a gente alcance cada vez mais entregar alimentos, né? Nós temos o Marmita Solidária, tivemos o Dia da Criança ontem. No final do ano nós vamos ter, próximo do Natal também, outro evento para crianças. Então a gente sempre está em necessidade de ter, né, todo o material, todos os alimentos. E eu peço a você, se você tiver R$1, faça aí um Pix de R$1. Mas pastor, R$1 é pouco, queridos. R$1 de 1 milhão de pessoas, você sabe quanto é que dá? Pois é, queridos. Então é importante qualquer valor para nós. Amém, queridos? Fique aí então com o vídeo do Instituto Social e mais, e Deus abençoe ricamente a sua vida. E mais uma vez eu quero convidar você para o Rema, Retiro Espiritual Manancial, certo, queridos? Fique aí então com o vídeo do Instituto e Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém, amém e amém.